Olá, pessoal do Comendo a Bola. Estamos no ar novamente com esse assunto fantástico, Fla-Flu. O Campeonato Carioca começou meia boca, começou com a bagunça toda e ainda é uma bagunça, a gente não pode deixar de dizer isso, mas eu acho que vai engatar a quinta marcha na reta final. Um jogo cheio de polêmica, um jogo que o Fluminense se superou e a gente chegou aqui para falar que o Campeonato Carioca vai ser decidido domingo e quarta-feira com dois clássicos fundamentais aí, grandiosos, Fla-Flu. Estamos aqui com o programa, é o terceiro programa, estamos iniciando esse projeto e o Comendo a Bola é para vocês, para a gente falar um pouquinho de Fla-Flu. Estamos aqui direto do Fort TV Canal Brasil, Fort TV Brasil, e no YouTube, se você procurar lá Comendo a Bola e botar Fort TV, Comendo a Bola e Fort TV, já vai direto, gente. Por favor, se inscreva no canal, dê seu like, que vocês ajudam muito. A gente cresceu cada dia mais. Estamos aqui com o Antero. Tudo bem, Antero? Opa, beleza pura. Vamos falar sobre uma coisa muito importante sobre esse jogo. Tanto o jogo passado, né, do Fla-Flu, que foi muito disputado, o Fluminense realmente superou, e também sobre os próximos dois jogos, né? E estamos aqui com o Rodrigão. Rodrigão, loucura, hein, Rodrigão? Dá o seu boa tarde aí pra galera aí. Boa tarde, galera. Chega pra cá que tá começando o Comendo a Bola. Então, estamos cheios de assunto aqui pra falar desse Fla-Flu histórico. Mais um aí pra conta, né? Então, chega pra cá que tá começando. Estamos aqui com o Célio dos Anjos. Célio, o que você tá fazendo com esse troféu, cara? Ó, não acabou nada não, velho. Não ganhamos nada jogos, não. Eu até esqueci. O Mike, bota, por favor. Peguei pra olhar e acabei. Rapaz, é bom que eu vou me habituando já com ele. Ó, vocês falam muito dessa questão do Flamengo. Você já começou com o troféu? Não. Pelo contrário, o Fluminense não ganhou nada ainda. O Fluminense mostrou que é time de guerreiro mais uma vez. Mostrou que é um time humilde. E a gente está aqui para debater esse clássico que agora, os próximos dois jogos, já nivelou mais. Então... Mike, e aí, cara? Que surpresa. Estamos aqui para falar desses dois Fla-Flus que virão e do Fla-Flu passado que foi surpreendente. Surpreendeu todo mundo, né? Mas para aqueles que acreditam na mística do Fla-Flu, né, talvez não tenha sido surpresa nenhuma. A superação do Fluminense realmente é um ponto a ser destacado, mas tem muito mistério, tem muita coisa aí que precisa ser esclarecido e nós vamos tentar aqui no programa esclarecer esses detalhes. Nós vamos discutir muito, galera, vamos discutir muito, porque, sinceramente, eu achei muito estranho esse Fla-Flu. Eu achei um time querendo muito, e o outro time querendo pouco. Não, eu não acredito em questões de armar para ter dois jogos de maneira nenhuma. Não acredito nisso. Mas eu achei muito estranho. Antero, você concorda comigo que toda vez que você está autossuficiente de uma coisa demais, acha que você está muito acima de uma questão, seja no relacionamento com a namorada, seja na sua empresa, seja quando você acha que não precisa mais de nada, tá pertinho de você cair, o Flamengo tem que se atentar a isso? Ô Ricardo, eu não acredito que o Flamengo, jogadores pelo menos, né, tenham entrado com esse fato de já ganhou, vamos lá. Eu acho não, acho que o problema todo maior foi a imprensa. Primeiro, desmereceu muito o Fluminense, né? Todo mundo falando que o Fluminense já era carta marcada em relação à derrota e todo mundo falando que ia ser um massacre. E aí, futebol não é bem assim, né? A gente, no dia anterior ao jogo, nós comentamos sobre isso. O Flamengo realmente entrou da forma que ele entra, só que não esperava, né, que o Fluminense entrasse tão certo na marcação. Realmente o Fluminense fez um jogo impecável enquanto teve perna. No primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo não existiu, o Fluminense anulou completamente. Relembrou até aquele jogo contra o final da Libertadores, né? Contra o River Plate, que anulou completamente o time do Flamengo. Então eu não acredito que o Flamengo, os jogadores estejam achando que já ganhamos, vamos embora. Não. Eu acho que realmente a mídia pegou muito pesado em relação a isso. Isso motivou e muito o time do Fluminense. Então eu acho que foi esse ponto aí que realmente afetou mais. O Fluminense fez um jogo impecável, porque ele propôs, e o Flamengo realmente, praticamente, no primeiro tempo, não entrou em campo. Rodrigão, do Samafla. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo, eu achei uma coisa que me chamou muita atenção, e a gente vai discutir isso aqui como pauta, até um pouco mais profundamente, como o Jorge Jesus estava estranho na frente do Fla-Flu, hein? Não era aquele Jorge Jesus que a gente sempre viu. E outra coisa, a gente até tocou pouco no assunto. É diferente, gente, falar de 4 milhões de euros
para 7 milhões de euros. Eu acho que essas cifras mudam a cabeça de todo mundo. E não vai ser diferente com o Jorge Jesus. Você não achou estranho o Jorge Jesus, não? Pois é, Ricardo. Realmente ficou um jogo estranho, né? Vamos dizer assim. Eu não sei também se por conta de ter passado pela Flu TV, se a gente observar no próprio programa, rara às vezes falava o nome dos jogadores do Flamengo. Então a gente talvez não teve como ter saber a reação dentro de campo, né? Como é que foi do time, como é que foi realmente do técnico. Antes do jogo, na semana, né, anterior, já começou essa polêmica aí sobre vai ou fica do Jorge Jesus. Até então não teve nada oficial, né, apenas especulações. Então, perante um jogo importante, sempre tem essas notícias, né? Então a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Minha análise do jogo, eu achei que primeiro a gente tem que dar os parabéns ao Fluminense, que entrou focado, fez um primeiro tempo muito bom, né, onde anulou completamente o Flamengo muito abaixo do que a gente está acostumado a assistir. No segundo tempo eu já achei que o Flamengo já voltou mais ligado, tomou as rédeas do jogo. Acredito até que se tivesse mais tempo, talvez por conta do seu plantel qualificado, teria mais chance de virar o jogo, né? E depois nos pênaltis a gente sabe que é loteria, né? Loteria, quem tá bem no dia vai fazer, quem não tá, e foi o que aconteceu. Então, mas parabéns ao Fluminense pela excelente partida. Meu amigo Célio de Anjos. Célio, parabéns primeiro, tá? Pela conquista da Taça Rio. E você acha, eu vou deixar você à vontade para você falar, você tá com propriedade hoje para falar. Tem até um negócio de pizza aí, né? O regulamento da pizza, aqui você vai pagar. Não, por favor, a gente vai discutir isso mais tarde. Porque o regulamento tá meio conflituoso da questão de quem vai pagar a pizza. Mas uma coisa que me chamou muita atenção... Uma coisa é certa, você tá em casa, quem vai pagar é flamenguista. É verdade. Mas é assim, depois a gente vai explicar pra vocês essa questão da pizza, tá? Fizemos os placares aqui e quem é que vai pagar. Eu, como imparcial, do jeito que eu... O quê? O que foi? Não, quem vai pagar é você, quem vai fazer receber programa que vão sério. definir. Ai, cara, você é imparcial? Ué, pelo amor de Deus. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa pizza que dizem que eu perdi. Mas entrei no STJD e contratei o presidente do Fluminense pra tentar... O engraçado que eu falo, pergunto se ele é parcial, ele ficou vermelho igual a bandeira do Flamengo, velho. Ô Célio, vamos lá. Você foi o primeiro a falar de Evanilson aqui no programa. Me chamou muita atenção dele. Rodrigo Caio se fez pelas antecipações, pelo zagueiro rápido que é técnico. Rodrigo Caio não se deu com ele não, tá? Ele conseguiu ganhar todas as bolas protegendo lá na frente. Enquanto ele estava no campo, no primeiro tempo, que ele saiu no intervalo, ele ganhou todas as bolas de Rodrigo Caio. Isso me chamou a atenção. Bem que você falou, hein? Bom jogador esse Evanilson, hein? Bem... E Fred, desfalque ou... Você acha que Fred, em relação a Evanilson, o Evanilson foi desfalque ou foi um grande reforço ele não ter jogado? Eu não falo que é reforço por ele não ter jogado, porque eu acho que é um desrespeito à história do ídolo tricolor. Que eu tenho certeza que ele vai colaborar muito ainda com o Fluminense no Brasileirão e os campeonatos que a gente vem a disputar. Só que ele tem uma idade, ninguém tá aqui para aposentar ninguém, mas a gente tem que respeitar. Então ele vai entrar em alguns jogos. Cada jogo é uma história, entendeu? Então não era jogo e não são jogos para o Fluminense atacar. São jogos para o Fluminense defender. E no programa passado, quem assistiu, lembra bem que eu falei, o Fluminense, por mim, entraria com 2 goleiros, se fosse possível, tá? Coloca 5 zagueiros e 4 volantes. Nós colocamos 3 volantes e anulamos o time do Flamengo, tá? Então, o segredo do sucesso, o ditado antigo diz: humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém. Humildade e canja de galinha. Humildade nunca faltou ao Flamengo. Ao contrário, tem faltado muito, com todo respeito, que eu respeito a potência que é Flamengo. Mas tem faltado humildade ao senhor Jorge Jesus, tá? Chamou tem muita faltado atenção. humildade a grande parte do elenco do Flamengo, tá? E principalmente, eu tava, antes de ir pra cá, tava almoçando e assistindo um programa esportivo. Como que tem jornalista que ganha para aquilo? Nós não somos jornalistas, nós estamos fazendo um programa aqui, mateense, com muito orgulho, tá? Mas sendo o mais centrado possível. O quanto que tem jornalista falando besteira.
consagrando quem não está consagrado e acabando com quem não está acabado. Então não ganhamos nada, mas uma coisa é clara: o Flamengo tem que abaixar a bolinha dele e tem que jogar mais bola. O Fluminense é o franco atirador. O Fluminense é manter a mesma pegada. Agora, uma coisa clara e cristalina, Rodrigo, Antero e Maico e Ricardo. Não estou falando que o Fluminense vai ganhar. Se o Fluminense levar esse Carioca, tem crise instalada na Gávea. E essa crise tem culpado Jorge Jesus. Tá muito polêmico, Sérgio. Tá muito polêmico. Calma. Ué, você não quer admitir isso, não? Você recusa acreditar que tem crise e perder pro pobre do Fluminense? O Fluminense é uma instituição gigantesca. Que que a diretoria do Flamengo, que o técnico do Flamengo, que parte do elenco, não tá reconhecendo e respeitando. Eu acho que não, eu discordo com você uma coisa. Eu acho que o que estavam, né, desmerecendo o Fluminense, não era o Flamengo, não. Era a mídia inteira, cara. Também. E acabam achando que o Flamengo tá assim. Eu acho que todas as entrevistas que eu vi do Landim, do o Marcos Braz, os jogadores sempre respeitaram o Fluminense, porque todo mundo sabe que o Fluminense é uma história no futebol absurda. Concordo com você em relação ao Fred também. Eu acho que um jogador como o Fred, só o fato de estar em campo, dá preocupação total à zaga, porque o cara tá um minutinho livre, ele faz gol mesmo, ele é goleador, é a cara do Fluminense, sempre foi. Os mais novos, igual o Nenê, por exemplo, cara. Nenê, porra, o que ele fez em campo é absurdo. O cara tava morto em campo, não saía por quê? Porque os outros jogadores olhavam pra ele e se inspiravam. Isso é fundamental em qualquer equipe, cara. Qualquer equipe. Então, acho que o Fluminense vai fazer um jogo de hoje, pegou mais confiança, né? Foi o que você falou. O time do Flamengo viu que realmente, não é assim. Alguns realmente jogadores devem estar, vamos lá, vamos ganhar, vamos acabar. Não. E eu acho que pro futebol, pra gente que gosta de futebol, foi muito bom, cara. Tem mais 2 jogos aí, domingo. Estamos com sede, cara, de ver jogo de novo, sabe? Então, imagina domingo, você de manhã acordou, faz aquele churrasquinho, põe um Fla-Flu irado. Pena que é sem torcida, cara, porque, faz toda a diferença. É muito bom. Agora, sexta-feira, que passou 2 dias que nós perdemos. Porque quarta-feira à noite o flamenguista foi dormir com a cabeça inchada, Maico. Maico, sabe o que eu queria perguntar a você? É o seguinte: o Flamengo se intitulou uma potência máxima, assim, organização muito boa e tal. O quanto de importante isso é pro Flamengo entender que não se ganha jogo de futebol de véspera. Lá dentro é 11 contra 11 e aí, o clube tem que entender que quem quer mais ganha. Dá a sua opinião sobre isso, Maicon. Exatamente. Todo mundo, quando acontece uma situação assim que, na minha opinião, foi a impressão que eu tive na quarta-feira à noite. A impressão que eu tive, a convicção é de que foi um vexame. O investimento que o Flamengo tem, o potencial físico que estava muito maior do que o do Fluminense. Então, tipo assim, era favas contadas, que pelo menos 1-0 o Flamengo ganhasse o jogo. Só que muita gente tá levando pro lado da soberba, tal como você me perguntou. Só que eu não tô querendo levar pro lado da soberba, não. Eu não acredito que tenha sido soberba. O que eu acredito, a minha convicção, ao ver os primeiros minutos do jogo, é que todo esse imbróglio do Jorge Jesus relacionado à ida ou não dele, foi para dentro do campo. Isso influenciou, impactou o comportamento dos jogadores. Por mais profissional que seja, exemplo, Felipe Luiz, Rafinha, jogadores extremamente experimentados, né, do mundo do futebol, o vestiário a gente não sabe como é que tá. A gente não sabia como é que estava o vestiário na véspera do jogo. Isso, com certeza, vai para dentro do campo, essa incerteza toda. E eu não sei assim, se vai ter pauta, mas assim, acerca do Jorge Jesus, que a gente não teve como ver, como em outras transmissões, o comportamento total do Jorge Jesus. Foi passado, a gente chegou ao nosso conhecimento de pessoas que estavam dentro do estádio, que observou ele um tanto quanto pacato, não tinha aquela energia, aquela vibração, aquele espírito correcional que ele tem na beira do campo, né? Tem muita coisa que a gente, infelizmente, a gente não tem como saber, mas eu tenho um palpite. Eu tenho uma convicção de que o Jorge Jesus, ele não descarta a hipótese de
para o Benfica. Ele está esperando uma melhora da proposta do Benfica, não salarial, mas em termos de material humano. Se ele vai poder levar alguns jogadores do Flamengo, que projeto é o do Benfica para a próxima temporada? Isso tudo está sendo discutido nos bastidores e eu tenho certeza que isso aí vai ser determinante para ele ficar no Flamengo ou ir para Portugal treinar o Benfica. Isso é uma pauta importantíssima que requer muita análise, muita investigação jornalística, mas assim, não impede a gente de opinar. Célio, antes de falar de Jorge Jesus, eu queria que você fosse um pouquinho mais profundo na questão do Evanilson. Sabe por que me chamou a atenção? Eu acho que o Fluminense correu muito, marcou muito, mas todos os times marcaram muito. Mas o Fluminense teve lá na frente um cara que ganhava as primeiras bolas. O ato dele ganhar, sofrer aquelas faltas, prender a bola, fazia com que o Fluminense respirasse, saía do jogo. E outra coisa que pouca gente falou: a tranquilidade que o Nenê, mesmo com 37 anos, agregou aquele jogo. Parecia que ele estava batendo uma pelada de quintal de casa. Isso é muito importante para, na minha opinião, de mostrar para aquele jogador do Fluminense que sim, se pode. Claro que pode, dá para jogar assim. Evanilson e Nenê, teve papel fundamental no jogo? Ótima pergunta, Ricardo. Primeiramente é o seguinte: o Brasil era tido como um país do futebol celeiro de craques. O Brasil hoje, na minha humilde opinião, tem um craque só que é decadente, que é o Neymar. O futebol tem mostrado hoje que o que está nivelando, Rodrigo, amigos, é perna, é condicionamento físico e vontade. O Cafu, o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, é craque, não é? Mas qual o grande mérito do Cafu? Condicionamento físico e vontade. Isso o Fluminense teve, sobrou. Então, quer dizer, se você não é técnico, que tenha pelo menos vontade. E isso sobra do Fluminense. E, ao contrário, faltou... É lógico. Se você bota na balança, se fosse mensurável isso, é nítido. Todo mundo falou isso. Faltou vontade no elenco do Flamengo. O que faltou é problema do Flamengo, do seu Jorge Jesus resolver. Agora, que o Evanilson é uma promessa, eu falei aqui que daqui a 2 meses vocês vão estar querendo contratar o cara. E o Rodrigo falou que era do Pedreiro. Foi o Rodrigo. Nome de pedreiro, que fique gravado essa ofensa. Foi o Rodrigo, né? Vocês vão ter um pedreiro lá construindo o ataque de vocês. Igual vocês têm o Pedro, que é de pedreiro, que vem de pedra, seu Rodrigo. Que fez o golzinho de vocês. Foi o Rodrigo, não, foi o Ricardo. Defendendo o Rodrigo. Foi o Ricardo que falou. Deixa eu falar. Cutucaram onça com vara curta. Tá? O Pedro, gol de vocês, foi do Fluminense, que não soubemos valorizar e vocês contrataram. Então, quer dizer, brincadeiras à parte, Antena, onde eu quero chegar? Eu queria que o Fluminense tivesse a competência, a diretora do Fluminense tivesse a competência que tem a diretora do Flamengo, que teve, ao tempo do verbo, teve a credibilidade da diretoria anterior do Flamengo. Eu não vejo essa diretoria do Flamengo com credibilidade. Prova disso é você fazer as contas aqui e ver o prejuízo que tomaram em abrir mão da Globo nesse momento. Tinha que ser aberto a mão da Globo e tomar rédea? Sim, mas agora não. E a outra questão que você colocou, o Nenê. Se tem um cara hoje que é líder, é o Nenê. Me fale quem é líder no Flamengo. Ah, é o Diego, que é banco? Como é que você vai cobrar alguém porque todo mundo ali, a impressão que dá é que são líderes, todos jogadores consagrados. Todos os 11 do Flamengo podem vestir a camisa amarelinha da seleção. Mas a impressão que tá faltando liderança. E o Nenê é aquele cara que tá em mim e respira. O Nenê, o jogador, artilheiro do Carioca, acho que vice-artilheiro. O cara, estão querendo aposentar o cara. Ele joga muito. Tem muita garrafa vazia para vender o Nenê. E outra coisa, a obediência do grupo ao treinador. Você é pai, você vai aceitar um filho seu desobediente? E eu tenho certeza que o Jesus pediu no vestiário, muitos jogadores foram desobedientes e não levaram para campo. Entre elas, vontade e comprometimento, que faltou nele próprio. Então, se você não tem uma coisa, como é que você pode me cobrar essa coisa? Tá? Então, bendita a hora que o Fluminense contratou o Nenê e que vocês, vascaínos, enxotaram ele pra gente. Muito obrigado. Antero, pra gente passar pro jogo de quarta-feira, você como flamenguista nato,
apaixonado. Eu tô Aquele percebendo time- que a paixão tá caindo. Aquele time do Flamengo, ele representou toda aquela questão da paixão, da raça, da vontade que a torcida sempre cobra. Quarta-feira você não achou muito estranho? Ricardo, eu penso muito diferente. Sabe por quê? Eu acho o seguinte, sempre quando um time ganha, no caso o empate ganha nos pênaltis, o outro teve alguma coisa de errado. Não acho que não. Acho que quantos times fantásticos, a Copa de 82, Brasil e Itália, aquela seleção que encantou o mundo, né? Com Zico, Sócrates, Falcão, perder pro time da Itália, horroroso, tava horroroso até então, tinha empatado 3 jogos, não ganhou nenhum na Copa ainda, classificou ali na base de um gol de diferença na primeira fase, e o Brasil perdeu aquela Copa, aquele jogo, né, em 82. Então acho o seguinte, acho que o problema todo é que o Flamengo estava ganhando tudo, e foi muito engraçado ontem, tava vendo vários, eu sempre gosto de ver, perdendo, ganhando, eu gosto de saber de tudo, tá por dentro e merecer. O Flamengo não tem que ser desmerecido, não. Tem que merecer o que o Fluminense fez. Então esse negócio de que o Flamengo tá mal, o que houve, o vestiário, foi o Jorge Jesus que foi mal, o que tá acontecendo. Poxa, quem jogou, que propôs jogar, foi o Fluminense que jogou. O Fluminense sobressaiu ao esquema que o Flamengo ia implantar. Porque, se você lembrar bem, o ano passado, o Flamengo estava metendo 3 no Palmeiras, 4 no Corinthians, 4 no Vasco, sei lá, pegou o CSA, fez 1-0 no Maracanã e tomou umas bolas e quase houve empate do jogo. Então, mas por que hoje a mídia está tão pesada, e acaba influenciando quem é flamenguista também, vai vendo muita coisa, falar que Flamengo está entrando em crise, Flamengo é assim, Flamengo está assim, o jogador está assim. Porque tá todo mundo querendo que o Flamengo não continue ganhando como tá ganhando. Porque acaba perdendo um pouco a graça do futebol. Hoje, por exemplo, de cada 100 pessoas, 110 falam que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Com o time que tem. Então, aconteceu isso com a gente também atrás. Quando o Fluminense tinha a Unimed, tava ganhando lá. Eu torci pro Fluminense perder, quando perdi na festa. Torcendo pra ter uma crise no Fluminense pra parar de ganhar o jogo. Entendeu? Como o Palmeiras também, 3 anos pra cá. Todo mundo torcendo contra o Palmeiras. E agora é todo mundo contra o Flamengo. Então o Flamengo perdeu o jogo, não foi por desmérito do Flamengo só, foi mérito do Fluminense, que soube amarrar o Flamengo como quase nenhum clube soube fazer do meio do ano passado pra cá. Então acho que é por aí. Rodrigão, do Samaflá. Rodrigo, a máxima prevaleceu, clássico é clássico. A gente falou muito no programa passado, brincadeiras à parte, da grandeza que é Fla-Flu. É aquela questão do Nelson Rodrigues, né? O Fla-Flu foi feito 40 minutos antes do nada. E agora, você acha, para esse jogo de quarta-feira agora, você acha que o distanciamento técnico continua, mas as casas de apostas, o que as pessoas acham por aí, você acha que o Flamengo ainda tem o mesmo favoritismo que antes, ou você acha que as pessoas vão entender e que esse jogo é um pouco mais igual? Esse jogo de domingo agora, que é o primeiro jogo. Sim, esse jogo da última quarta-feira, eu classifico como o Flamengo entrou desligado, ponto. Mas isso não tem que desqualificar tudo que vem sendo feito pelo Flamengo desde meados de 2019 para cá. Se a gente pegar, o Flamengo teve um ano de 2019 quase perfeito, né? Salvo me engano, só a questão da Copa do Brasil, né? Que perdeu também nos pênaltis, foi desclassificado nos pênaltis. Então criou-se toda uma expectativa cria-se hoje, né? Uma expectativa muito grande em cima do Flamengo. Então assim, é o time do momento, é o time a ser batido. E na hora que o time não corresponder, que foi o caso, uma partida, né, atípica, vamos dizer assim, vai todo mundo cair em cima. Então assim, não vamos desmerecer esse elenco do Flamengo atual, que em relação ao ano passado para esse, teve uma perda de um titular e foi reforçado com outros jogadores importantíssimos também durante esse restante de 2020 agora. Agora, para esse próximo jogo, realmente, baixa um pouco a bola, retoma o pensamento, né, e vamos para cima. É assim que funciona. Vamos botar a perder porque teve um jogo ruim? Não, eu acho que o elenco é extremamente qualificado, o técnico sensacional, e o Flamengo tem tudo para poder ser bicampeão carioca. E, sinceramente, mesmo sendo um clássico, que a gente sabe que não tem favoritos, mas eu mantenho a minha opinião de que o Flamengo passa tranquilo esses 2 próximos jogos e vai ser bicampeão. Mas o que mais me chama a atenção é que
como que as coisas são muito rápidas no futebol. Terça-feira, quarta-feira, até a hora do jogo, a maioria das pessoas estavam querendo contar de quanto ia ser a diferença, a goleada do Flamengo e do Fluminense. Agora eu tenho certeza absoluta que o sangue no olho voltou pro Flamengo, para esse jogo de domingo agora, para respeitar o Fluminense, e o sangue do olho já tá no Fluminense. Eu acho, na minha opinião, Célio, que essa final começou agora. Agora começou realmente um Fla-Flu que a gente conhece. Mesmo o Fluminense desprovido de tanto recurso, mas eu acredito que agora tem jogo. Agora começou a final. Quem ganha do com isso Carioca. somos nós, né? Torcedores, Exatamente. futebol ganha, principalmente futebol do Rio, que anda em descrédito, né, ultimamente. Então, assim, a gente ganha muito com isso. Eu espero que tenham 2 jogos excelentes aí pra gente celebrar. Você conversando com seus amigos tricolores, a expectativa de domingo cresceu? Cresceu. Cresceu porque nós podemos. A mensagem ficou essa, tá? Agora, eu só permita, Rodrigo, discordar um tema seu só. Essa consciência, ela, depois do jogo, ela pode ter ido para 90% da torcida do Flamengo. O Flamengo continua sendo favorito. Mas não entrou na cabeça do treinador. Porque na entrevista pra TV Fla, ele foi claro. O Fluminense jogou para perder de pouco. Isso aí, cara, um treinador nunca tem que falar. A minha humilde opinião. É o melhor treinador do Brasil? É, eu não estou tirando o mérito dele. Agora, a postura dele, o comprometimento dele, a minha humilde opinião é que ele já está fora do Flamengo. E se ele sair de carro do Flamengo, o carro vai cheio com uns 3 jogadores no mínimo. Eu acho que ele já está fora. Se fizer um enquete aqui, vamos fazer um bolão aqui, tá dentro, tá fora? Eu acho que tá fora, tá? Agora, não ganhamos nada. É óbvio que o Flamengo é favorito. É óbvio que de 30 membros da imprensa, 29 vão falar: o Flamengo ganha, o Flamengo passa, o Flamengo goleia, o Flamengo teve uma noite infeliz, o Flamengo deu oportunidade pro Fluminense. Vamos falar a mesma coisa, tá? Agora, essa diferença diminuiu sensivelmente. E outra coisa, A expectativa, a expectativa, e pode ser uma coisa, a pressão, o gás do tricolor vai ser muito maior. Que o Flamengo venha com vontade, com sangue, porque do outro lado vai encontrar mais vontade e mais sangue. Mike, e aí, cara? A expectativa do jogo mudou, né? Aparentemente era a expectativa título fácil do Flamengo e tal, e o Fluminense, como o grande que é, na superação. Eu acho que lá nas Laranjeiras já estão se cogitando em lutar novamente e fazer um clássico muito duro esse domingo agora nesse Fla-Flu. Assim, olhando pelo lado do Fluminense, para esse jogo, o fator motivacional tá lá em cima, né? Então, tipo assim, a gente sabe o quanto que o psicológico entra dentro de campo. A gente que acompanha futebol há muito tempo, a gente já viu várias vezes o time que era contado ali como uma situação assim que não teria muita chance no jogo, mas no fator emocional, na questão que esse fator emocional vai pro físico em termos de vontade, né? Isso daí acaba às vezes até equilibrando o confronto. Mas assim, eu reitero a minha opinião anterior no sentido de que eu não sei que Flamengo é esse que vai a campo. Os jogadores eu sei. Todos os 11, do goleiro ao ponto esquerda, eu sei quem vai estar em campo. Agora, a cabeça desses jogadores eu não sei. Eu não sei. Infelizmente, a gente não tem como cravar qual vai ser o comportamento do Flamengo. Você acha que tem relação com o Jorge Jesus? Com certeza. Se não tivesse acontecendo nada com essa questão do Jorge Jesus, eu teria certeza que o Flamengo ia estar mordido e cuide-se o Fluminense. Cuide-se do Fluminense, porque esse time vai vir mordido. Só que eu não sei. Eu não sei se esse time tá mordido. O comandante tá em cima. Eu não sei. A gente não tem... principalmente pela questão dessa mídia institucional do Flamengo, que não permite a gente não ter acesso às informações de dentro do CT, notadamente em razão da pandemia, que os protocolos, né, jornalísticos, enfim. A gente fica sem saber o que está acontecendo lá dentro. E tanto essa mídia institucional aí do Flamengo, do Flá TV, que infelizmente não fez a pergunta básica depois do jogo: Jorge Jesus, você vai ou você fica? Não, fizeram pergunta do jogo. Do jogo eu tenho a impressão que o Jorge Jesus teve uma leitura um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não entrou para perder de pouco, não. Acho que o Fluminense jogou com brio, não deu chutão. O segundo tempo do Fluminense, que ele praticamente se defendeu, não. Jogava a bola no Nenê,
Gente, cera, igual vamos supor, o Fluminense foi muita cera, apelou ali pra aquela... Gente, tá dentro do direito dele, lá do futebol, era o jeito pra ele conseguir empatar ou ganhar do Flamengo. Era esse. Então, assim. Fala, né, Mike, que o Fluminense, no segundo tempo, o cansaço veio, né, pô? Exatamente. Correram no primeiro tempo. Exatamente. Pouco menos tempo de treinamento, o cansaço veio, exatamente, assim. era o recurso. Você via aquele Hudson, cara, 37 anos de idade, o cara correndo. Tirou a bola. Não tinha, meu amigo. O Hudson. Entendeu? O Hudson já é um veterano, assim, não sei se chega tanto, mas ele tirou uma bola em cima da linha. A bola já tinha passado do goleiro. Enfim, o time do Fluminense superou. E se o time do Flamengo não botar a cabeça no lugar, não vai tomar baile de futebol, mas pode pegar a taça, pode perder essa taça do Campeonato Carioca, que já estava como favas contadas. Olha só, hein, que meu amigo Mike falou e é unânime aqui. Eu acho que esse Fla-Flu mudou de conotação depois de quarta-feira. Quarta-feira, até quarta-feira, 9h30 da noite, pode entregar a taça ao Flamengo. Eu escutei gente na Fox falando, na ESPN falando. Eu vi gente, muito comentarista grande falando que podia entregar a taça ao Flamengo. 2 dias depois, o campeonato está aberto. Prazer, senhoras e senhores. Esse negócio chama-se futebol e principalmente clássico. A máxima do clássico. Clássico é clássico, joga dentro do campo. Meus amigos, para dar uma passadinha aqui, Flamengo continua favorito? Fala um pouquinho, palpite do jogo. Lembrem, quem ficar mais distante paga a pizza. E teve gente aqui dentro que não está cumprindo com aquilo que foi combinado. O próprio apresentador. Mas a gente vai pagar. Entendeu? A gente vai pagar. A gente não. Porque Você, cara parda, eu não devo nada, não. Imparcialmente, eu botei um placar equilibrado. Imparcial? 5-0 imparcial? Tem os documentos disso. Você tem um documento, você tem uma cara de pau, você tem isso sim. Então, Antero, Fla-Flu, primeiro jogo, mando de campo do Fluminense. Gente, a gente não sabe ainda se vai passar na Flu TV ou na Flá TV, mas vai passar. Flamengo e Fluminense já estão negociando, tentando entrar em senso comum para que passe nas duas plataformas. Mas, de primeiro momento, mando de campo é do Fluminense. Seu comentário sobre o que você acha desse jogo e o placar para eu já anotar da questão da pizza, hein? Não, sem dúvida. Não é brotinho, não. É pizza de galo. Não, pode ser que você tá com uma devendo já, o pessoal da... Como não teve o ganhador ali, você tá devendo pra 4. Crise na nação. O negócio, eu acho o seguinte, vai passar sim, o primeiro jogo é do Fluminense, o mando de campo, o Flamengo escolheu por ser o maior pontuador do campeonato, o segundo mando de campo. Então, na Flu TV está certo, vai passar domingo. Vai ter uma reunião hoje, se não me engano, está marcado para as 4 horas da tarde, com o presidente do Fluminense e do Flamengo, para ver se dividem isso aí, tanto na quarta-feira como domingo. Desse domingo agora para quarta-feira. Legal se isso acontecesse, né? E também não perdeu a possibilidade ainda da Rede TV transmitir os 2 jogos. Vai ter hoje 4 horas da tarde essa reunião para definir isso aí. Quanto ao jogo, eu acredito sim que vai ter uma mudança sim. Eu acho que, volto a repetir, se fosse o inverso, se fosse o time do Fluminense, que os jogadores estão no Fluminense e houvesse problema todo com o técnico, que eles eram... Vou botar um exemplo mais fácil. Se fosse o Grêmio, o Renato Gaúcho, tivesse esse problema todo aí, poderia afetar sim. O time do Flamengo, no segundo jogo, não vai afetar. Os caras são muito experientes. Primeiro jogo da final. Então, primeiro jogo da final. Os caras são muito experientes. Pô, você pega Rafinha, que jogou por quantos anos na Europa, Felipe Luiz, o Diego Alves, Diego. Você pega jogadores que realmente passaram, tem toda uma história no futebol, que estão acostumados com esse tipo de coisa. Eu acredito sim que não vai levar isso pra campo, não. Tá? Jogou mal porque realmente jogou. Eu volto a repetir. Não, eu acredito que não tenha nada a ver com relação a Jorge Jesus no campo, no jogo. Mesmo porque era muito mais fácil a gente ter entrado com tudo, ganhar o jogo e acabar esse negócio e esperar um mês para treinar, para começar o Campeonato Brasileiro, que está confirmado dia 9 de agosto. Então, para esse jogo agora, eu acho o seguinte, vai depender de como vai ser o início dos 20 primeiros minutos de jogo. Porque se o Fluminense segurar os 20 primeiros minutos, a tendência aconteceu no jogo passado. Se o Flamengo fizer o primeiro gol, aí, meu amigo, vai ter que mudar todo o sistema do Fluminense, porque ele vai ter que ir para cima. Então esse jogo foi diferente. O Fluminense fez o primeiro gol, ficou esperando. Que fez muito bem, lógico. Se acontecer o inverso,
como é que vai ficar? Como é que o Flamengo vai mudar a postura dele para ir para cima do Flamengo? Porque todo mundo sabe, o time que vai de peito aberto contra o Flamengo, para cima, a tendência é realmente tomar o contra-ataque muito rápido. Mas que vai ser um jogão. Placar do vai. jogo. Placar Não do enrola, jogo, não. para esse primeiro jogo, É. 2-0 Flamengo. Meu Deus. Parcialinho. O jogo passado eu falei 4-1, pô, diminuí. Rodrigo, acredita que o Fluminense vem fechadinho? Quem vai propor o jogo é o Flamengo? Você acredita numa história diferente de quarta-feira? Eu acredito sim que vai ser uma história bem diferente. Talvez um clube não consiga manter essa regularidade que o Fluminense apresentou no jogo passado contra o Flamengo. O Flamengo, se a gente pegar o histórico dele aí recente, a gente teve poucas partidas que o Flamengo foi mal. E eu não acredito que o Flamengo vai repetir nesse próximo jogo a mesma... como ele foi mal nesse jogo passado, né? Eu não acredito que ele vai repetir essa atuação ruim, não. Acredito que o Flamengo vai fazer um jogo bem melhor. Lógico que, como eu falei, quem ganha com isso somos nós, torcedores, que vão ter uma final digna de dois times gigantes, né? O Fluminense, como eu sempre falo, é um clube que revela muitos talentos, né? Tem uma base muito boa, não sabe vender, né? Ou pelo menos vende muito mal, como o próprio João Pedro, se eu não me engano, foi vendido há pouco tempo, no ano passado, um jogador, né, tido como uma excelente promessa, mas foi por valor irrisório para fora do país. Voltando para a final aqui, meu placar continua o mesmo que eu falei para o jogo de quarta-feira, 3-1, e acho que vai ser um excelente jogo, tá? Com os dois times com muita vontade de ganhar. Só que se o Fluminense resolver sair mesmo para o jogo, vai ficar difícil para ele, para segurar esse contra-ataque do Flamengo aí. Lembrando que o regulamento do Carioca agora não tem vantagem para ninguém. Empatou, pênalti. 2 jogos, somou os resultados dos jogos. Chegou no final. Quem fizer mais gol, venceu. Empatou, desceu de pênalti. Ninguém tem vantagem de empate. E agora quem pode mais chora menos. Meu amigo Célio. Ou seja, para ser campeão vai ter que sair pro jogo, não vai tem ter que outra ser conversa. Célio, Fluminense, vem pro jogo. Vai jogar fechadinho. 3 goleiros, 7 zagueiros e 14 cabeças de área. Ou você acha que sai um pouquinho mais pro jogo? Sua expectativa e seu placar. Não fica em cima do muro não, hein? Jamais. Mas brincadeiras à parte, primeiro, eu acho que o Fluminense repetir a fórmula. Time que tá ganhando não se mexe e time que empatou, porém ganhou, também não se mexe. Ponto. Meu placar, como foi da semana passada, também falo 1-0, só que eu vou mudar o artilheiro. Nenê de pênalti, escreva aí aos 43 com a ajuda do VAR. Ajuda não. Com a utilização do VAR. Um requinte de crueldade. E eu só gostaria de deixar uma pergunta no ar aqui. Será? Eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, de um comentarista que disse o seguinte: o Fluminense, nos últimos 20 jogos do Flamengo, foi o time que menos deu espaço para o Flamengo jogar. A pergunta é, o Flamengo jogou mal ou o Flamengo não sabe jogar quando o espaço é estritamente reduzido? Tem uma diferença muito grande. Que faltou motivação? É claro. Que faltou empenho do treinador? É claro, é óbvio. Já que toda a imprensa esportiva falou isso. Mas será que o Fluminense compactou tanto o Flamengo, se posicionou tão bem, diminuiu tanto, mas tanto o espaço do Flamengo, que aí sim faltou a criatividade do Flamengo, faltou o jogo envolvente que tem encantado o Brasil todo, inclusive a mim, tricolor, esse jogo encantador do Flamengo? Será que a pergunta tá aí, perdeu o espaço, perdeu a força? Toda vez que um time se fechou e se fechou bem, o Flamengo teve dificuldade. Não, mas Teve a história do jogo do Botafogo, que aquele gol de Lincoln no final do jogo. Teve a questão do 0-0 do São Paulo, que foi fechadinho lá. Jogos, aquele 4-4 com o Vasco não saiu pra cima do Flamengo. O próprio Emelec. Eu acho o seguinte, espera aí, Antero, por favor. Aqui tem ordem nessa bagaça. O apresentador imparcial tá falando. Imparcial. Eu vou passar primeiro pra Maico, depois você faz essas... Sem problema, sem Tá problema. bom? Mike, repassando a pergunta pra você. Flamengo tem dificuldade de jogar em espaços reduzidos, com o time marcando em cima,
sem dar espaço. E quando essa marcação, como os especialistas de futebol falam, quando a marcação está encaixada, igual estava encaixado o Fluminense, e por favor, não fique em cima do muro, palpite do jogo. Veja bem, acerca desse aspecto tático aí é muito interessante que o Célio levantou. O Flamengo realmente, não é só o Flamengo, Barcelona, gente, Manchester City, qualquer time tem dificuldade para jogar contra equipes que são bem fechadas, bem postadas, que entregam-se na marcação, né, de uma forma muito, muito grande. Como exemplo, muita gente lembra muito, né, de vários jogos, né, do Flamengo ano passado, que o Flamengo teve muita dificuldade, mas teve um em especial que eu lembro muito, assim, que foi o jogo do Flamengo no Maracanã, Flamengo e São Paulo, o jogo 0x0. Foi o único time que conseguiu segurar o Flamengo no auge, quando o Flamengo estava no auge. O jogo da Melec, o Flamengo ainda estava começando o trabalho, o jogo do Santos não é parâmetro, o jogo pro CSA mesmo, no final lá, que o Flamengo ganhou. Tipo assim, o Flamengo correu o risco, o Flamengo ainda não tinha sido campeão brasileiro naquela altura. Mas assim, quanto ao aspecto tático do jogo, eu acho que para domingo não haverá mudança. O Fluminense vai entregar a bola pro Flamengo e vai exercer sua marcação com a marcação bastante digna, assim, com bastante brio mesmo, tentando não deixar espaço pro Flamengo. Só que, assim, todas as vezes que o Flamengo sentiu dificuldade, em algum momento ganhou o jogo 1x0, ou no 2x1, ou estava perdendo, empatou, pela qualidade dos seus jogadores, a qualidade individual. E é lógico que tem um aspecto tático também. Esses jogadores, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique, esses jogadores eles já tinham destaque, só que eles ganharam muito mais destaque num time muito mais bem organizado, graças ao trabalho do Jorge Jesus. Mas eu acredito que pela qualidade da individualidade dos seus jogadores, o Flamengo, eu acredito que mesmo que o Fluminense exerça essa pressão, essa marcação bem feita, eu acho que não será suficiente. Eu vou voltar a bater na tecla. Tudo vai depender do aspecto mental, psicológico dos jogadores. O Flamengo bem, não há chance para o Fluminense. Agora nós precisamos saber se o Fluminense estará bem. Diante dessa dúvida, por isso que diante dessa dúvida, eu não vou cravar nenhum nem outro. Vou pro empate. Tá querendo comer pizza nas minhas costas. Vou pro empate pra decidir na quarta-feira. Aí na quarta-feira, eu tô muito curioso pra saber o comportamento do Flamengo. Palavras. Eu tô muito curioso pra saber o comportamento do Flamengo no domingo. Na quarta, eu vou ter no próximo programa eu já vou ter uma opinião mais completa. Eu sou conhecido no meio esportivo como profeta do futebol. Eu sei tudo. Flamenguista. Que aconteceu, que tá acontecendo e que vai acontecer. Então é o seguinte, como mudou, hein, sério? A conotação, hein? Dos placares. Os placares diminuíram, se for somar os gols. Se for somar todos os gols dos placares do jogo de quarta-feira com agora, deu uns 70% de diminuição. Jesus te libertou, Maicon. Jesus te libertou. O Jesus do Flamengo, Maicon. Seja bem-vindo à nação, Maicon. Existe vida. Sai desse corpo, sai desse vírus. É porque eu já tô me preparando pra vida após Jesus, sem Jesus, né? Sem Jorge Jesus no Flamengo. Fala, Antero, fala que você tá agoniado aí. Só pra finalizar aqui um negócio importante que eu acabei não falando no meu comentário, é o seguinte. Você tem 30 se segundos. Vocês se repararem bem, nunca, desde que o Jorge Jesus botou o time do Flamengo, nunca o Flamengo, com todos os jogadores, jogaram tão mal. Gabigol não jogou nada, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O Flamengo, quando jogava 3, jogava mal, tinha um que sobressaía. Nesse jogo, ninguém. Então isso também é um fato único. Será que vai repetir de novo? Porque é tanto jogador que pode decidir uma partida e nesse jogo não teve. Quem decidiu foi o Pedro, que entrou muito bem pro sinal, muito bem mesmo. Agradecer ao Fluminense, obrigado por ter criado pra gente, porque o nosso lema é o seguinte, o craque faz na casa dos outros, a gente vai e compra. Sério, eu vou te dar o direito de resposta e a réplica, mas não vai ter tréplica. A gente vai finalizar que tem tempo aqui, o pessoal já tá gritando com a gente aqui, tem mais de 50 pessoas lá de fora aqui com bandeira, foguete. Eu vou dar réplica ao vivo e uma porrada dos bastidores. Dos bastidores. Por favor, sério, 30 segundos, bora. Tudo bem então, já que você me provocou, Antero, deixar uma coisa bem clara pra você. Nosso Jesus, Filho de Deus Pai, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Fluminense está provando o seguinte, que existe um caminho, que existe uma verdade. Mais uma vez, vai dar a vida contra vocês. Vocês são
fregueses nossos, tá? E mais uma vez a história vai se tornar real. Nem tanto, Vocês estão, nem tanto. pra você ganhar da gente, vocês precisam de gol de jogador nosso, cara. Nosso não, pode comprar Nossa, nosso. Nosso nossa, não. até vocês- Esse Nosso nosso, não. esse nosso. Até vocês pagarem, agora quem paga é nós. Ele é da Fiorentina Eu ainda. digo- Só É. do Fluminense não presta vale nada. O Flamengo. Ei, eu digo sempre assim, ó. Você tem o dinheiro pra construir a casa. Aí você contrata o pedreiro que faz sua casa, mas a casa no final é de quem? É de quem paga. Quem paga Mas o importante é o dele. seguinte, vocês estão Ó, pagando de vocês? Hã? Vocês estão pagando? Tudo. Dia, É- tudo em dia, É tudo débito direitinho. automático, débito Gente, automático, rapaz. Vamos lá, que esse aqui é um programa seríssimo. Entendeu? Então, assim, falta o meu placar. Eu vou seguir a linha de quarta-feira passada. Tendencioso Eu e vou flamenguista. botar aqui o meu placar é 2-1 pro Flamengo. Nossa, você que tem em casa e não assistiu o programa passado. O programa passado foi 5-0. Não, Pagou a eu tô pizza. seguindo a mesma linha. Chuta o placar mais alto que eu pago a pizza Não. pra você se eu não E quiser aqui pagar. a regra é bem assim da pizza, gente. A regra é simples. Quem mais errar o placar, paga a pizza. Não é mais quem mais acerta que ganha a pizza, não. Então você Mas precisa errar, pagar, ué. Eu tô devendo Agora uma tá fazendo pizza. regulamento agora. Na verdade, eu não sei direito o que aconteceu, eu tava... Ah, quando perde Ah. no saco, É, azar. Tava na taxa feliz. Mas eu sou o profeta do futebol e faço questão de ser chamado assim. Profeta Tudo bem, do pessoal? Meus amigos, deu tempo. Eu queria agradecer a Antero, agradecer a Rodrigão, tá, Rodrigo? Agradecer, Célio, foi mais um prazer. Obrigado. Meu amigo Maicon, e dizer que a gente tá fazendo esse programa bacana pra vocês, a gente tá aprendendo muito todo dia. E se inscreva, por favor, na For TV. Se você for lá no YouTube e botar Comendo a Bola, que é o nome do nosso programa, e botar For TV, vai ser o primeiro que vai aparecer. E por favor, daqui a pouquinho vai ter uma novidade. Todos os dias, For TV Brasil, no Supernet 9.4. A gente está preparando muita coisa legal. E a For TV não vai se resumir ao futebol. Vai ter programa de culinária, vai ter programa de política, vai ter programa de entretenimento, vai ter muita coisa bacana. Queria agradecer muito a presença de todo mundo e dizer que segunda-feira a gente vai estar de volta. E o Fla-Flu é uma instituição gigante. E em 2 dias mudou completamente a conotação. Boa sorte ao Flamengo, boa sorte ao Fluminense e até a próxima. Um abraço a todos.